Pai do Senhor, povo de Deus, mais um vídeo aqui no nosso canal. Para iniciar, eu quero pedir para você se inscrever aqui embaixo, também dar um like e clicar no sininho para que você possa receber as notificações. Por que isso é importante? Porque nós sempre estaremos postando vídeos aqui relacionados à Bíblia, a Palavra de Deus, textos curiosos das Escrituras, coisas interessantes que certamente vai fazer você crescer no conhecimento. E vem muita novidade por aí no nosso canal aqui no YouTube, então não deixe de se inscrever, dar o like e também clicar no sininho. O assunto de hoje é 3 dias de trevas sobre a terra. 3 dias de trevas sobre a terra. Nós gravamos um vídeo há alguns dias atrás, que está aqui no nosso canal. Eu vou deixar aqui embaixo o link desse vídeo para que você possa ver os detalhes sobre 3 dias de trevas que viria sobre a terra. Em primeiro lugar, há uma profecia de uma mulher americana. Tem um vídeo, você vai ver agora um pedaço do vídeo, é claro que dublado, mas você vai ver o rosto da mulher norte-americana, aí ela falando um pouco da profecia de 3 dias de escuridão sobre a terra. Veja aí um pouco do vídeo. Olá a todos do YouTube, essa é uma palavra realmente importante, por favor assistam, por favor escutem o que eu tenho para dizer para vocês hoje. Isso é a respeito dos 3 dias e 3 noites de tremenda escuridão. E eu não estou brincando com você, isso aconteceu, eu estou chocada com o que aconteceu, eu não me considero uma profetisa, uma profeta, mas de vez em quando Deus me dá uma palavra. E no passado Ele me deu algumas palavras e todas elas se cumpriram. Então apenas deixe eu falar novamente, eu não sou uma profetisa, mas de vez em quando Deus me dá uma palavra profética. Essa manhã eu estava na cama, estava me preparando para uma cirurgia, eu estava orando, exatamente como eu fiz ontem. E eu estava meditando em Jesus como o bom pastor, como Ele se importa conosco, como Ele se importa com as suas ovelhas perdidas. E eu estava simplesmente chorando. Eu estava falando, Senhor, o Senhor é tão bom conosco, e de repente eu ouvi uma palavra, escreva, escreva, escreva. Então eu disse, eu não quero escrever agora, eu estou tão dolorida, só me deixa ficar aqui confortável, por favor. E sabe, em seguida ele disse, levante e escreva. Então eu me levantei, escrevi, acabou que eu escrevi 5 páginas enormes sobre os 3 dias e 3 noites de escuridão. Você viu aí o vídeo da americana falando sobre 3 dias de trevas sobre a terra. A questão é que esse vídeo ele é antigo, ele é de 2017 e aconteceria esses 3 dias de escuridão na terra em 2018. Só que já se passou, seria no mês de maio, e não se cumpriu essa profecia. Aqui no Brasil, inovaram, pegaram um pouco da profecia dela, inventaram outra e deram uma data. Tem um áudio, né, que você vai ver, vai ouvir um pouco agora desse áudio aqui no nosso canal. Veja só, a profecia seria para hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, dia 8 de maio, aconteceriam 3 dias de trevas sobre a terra. Veja aí o que é falado no áudio. Do Senhor, irmã Silvana, que é o pastor Sidney, tudo certo? Eu te mandei esse áudio aí para te ouvir, mostra para o irmão Ayrton, para a irmã Daiane, o que esse áudio fala, o que esse pastor está falando. E o dia que vocês não estavam no culto, eu falei no domingo ali na igreja, porque eu estava no monte e Deus mandou falar as mesmas palavras. E está para acontecer isso aí dia 8 de maio, Deus deu até o dia. Então, ouça esse áudio e medite nesse áudio aí e se aprevina. Se aprevina com vela e água em casa e alimento. Porque vai ficar 3 dias escuro, carro não vai funcionar, não vai ter luz, não vai ter celular, não vai funcionar nada. E não é para nós abrir a porta. Vai vir demônio em forma de parente, irmão, chamar pelo teu nome ou pelo nome de alguém da tua família, mas não é para abrir. Porque no momento que abrir não vai ter ninguém e o demônio vai entrar para dentro da casa. Então medite bem nesse áudio aí. Viram aí as profecias tanto da americana como de brasileiros
prevendo 3 dias de trevas sobre a terra. Cadê os 3 dias de trevas? Nós gravamos o vídeo, outros youtubers gravaram também, alertando o povo para essa mentira, essa profecia mentirosa, mas muitos estavam acreditando, estavam temerosos, porque as pessoas preferem acreditar em qualquer tipo de profecia do que na própria palavra de Deus. Vamos ler um texto da Bíblia para a gente analisar essas profecias. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, e no versículo 3, diz assim: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Aqui está as finalidades da profecia, destacadas pelo apóstolo São Paulo. Em primeiro lugar é para edificar, em segundo lugar é para exortar, em terceiro lugar é para consolar. E exortar, ao contrário do que muita gente pensa, traz um significado pejorativo. Exortar não é repreender, não é envergonhar como alguém pensa. Exortar, na verdade, é levantar o que está caído. É uma profecia que, ainda que seja de repreensão, mas sendo ela de Deus, ela vai levantar e edificar a pessoa. Então, a profecia é para essas 3 finalidades: edificação, exortação e consolação. Estes profetas do caos, como esta profetisa americana e como esse pessoal aqui do Brasil, que profetizaram agora há pouco, eles pegam momentos difíceis, como que nós estamos vivendo de uma pandemia, e se aproveitam desse momento para causar mais terror ainda na população. Então isso não tem nada de edificação para aqueles que ouvem, isso não tem nada de exortação, nem vai edificar ninguém, nem vai levantar quem está caído, e também não tem nada de consolação, não está consolando ninguém esse tipo de profecia. Ao longo do tempo, houveram profetas e profetisas que profetizaram coisas que não aconteceram. E eu vou citar alguns aqui, que até eu tenho na minha apostila, que eu escrevi, intitulada Profecias, uma forma de Deus se comunicar com o homem ou um engano fatal. Se você quiser adquirir ela, é só entrar em contato conosco. O contato vai estar aqui embaixo, você vai poder adquirir. Na nossa apostila a gente fala de profetas que profetizaram e não se cumpriram, e também profetisas. Um deles, Guilherme Miller. Quem foi o Guilherme Miller? Fundador dos Adventistas, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele profetizou que no dia 21 de março de 1843 seria o dia da volta de Cristo. Chegou o dia 21 de março de 1843, não se cumpriu, aí ele mudou para 21 de março de 1844. Um ano depois, ele errou o cálculo e reprofetizou. Não se cumpriu, porque Deus não estava mandando ele falar nada daquilo, Deus não falou com ele nada sobre aquilo, então não passou de ser simplesmente mais uma falsa profecia, e o Guilherme Miller mais um falso profeta. Nada contra os irmãos adventistas, mas isso é histórico, isso é comprovado, falsa profecia do Guilherme Miller. Aí vem o Charles Taze Russell, fundador dos Testemunhos de Jeová. Ele profetizou em 1909 que acabariam todos os governos da Terra, em 1909. E que em 1914 todas as igrejas cristãs seriam destruídas e que a Batalha do Armagedon ocorreria em 1915. Nada disso aconteceu. Outra profetisa bem conhecida também da Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma das fundadoras, é a Ellen White. Ela fez várias profecias a respeito do fim do mundo, e acredita-se que a sua primeira visão surgiu em 1844, logo após o grande desapontamento. O evento pelo qual ficou conhecido, o fiasco das previsões de William Miller, em julho de 1850. Ellen White previu que o mundo iria durar só mais alguns meses. Em 1856, após uma conferência da igreja, Ellen White fez
sua última profecia, dizendo que alguns dos que estavam presentes iriam ver a chegada de Jesus. Não se cumpriu. Falsos profetas. Tanto Charles Taze Russell, fundador dos Testemunhos de Jeová, como a Ellen White, uma das fundadoras da Adventista, como Guilherme Miller, também fundador da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, assim como estes que acabei de citar, surgiram aí a profetisa americana, os profetas brasileiros, em meio a este caos, em meio a toda essa dificuldade que o mundo está passando, o Brasil está passando, eles vêm profetizar 3 dias de trevas sobre a terra. Não se cumpriu. Seria hoje, segundo os profetas brasileiros, dia 8 de maio, não aconteceu, porque não foi de Deus. Nós alertamos aqui antes para isso. Você deve vigiar, ver, não crer em todos os espíritos, não crer em todo tipo de profecia. A Bíblia nos dá o direito de julgarmos as profecias. Há quem diga que não o profeta, mas a Bíblia não fala sobre isso, julgar as profecias e também o profeta ou a profetisa, porque a Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. Então, pelo fruto, pelas práticas, até mesmo por profecias errôneas antes, mentirosas antes, que já proferiram, a gente já vai entender que essa pessoa não é um profeta, nenhuma profetisa de Deus. Então, vigiemos com essas profecias e demos crédito mais à Bíblia Sagrada. O Brasil precisa se voltar para a Bíblia, o Brasil precisa se voltar para a palavra de Deus. Antes eu ainda peguei esse tempo em que as pessoas gostavam de escola bíblica dominical, em que as pessoas gostavam de culto de doutrina, de ensinamento da palavra, além dos trabalhos de oração, as pessoas gostavam de aprender, faziam aquilo que Pedro mandou, crescer na graça e no conhecimento. Hoje as pessoas só querem graça e nada de conhecimento, aí fica complicado, porque uma pessoa que busca só graça fica um crente fanático, e a pessoa que busca só conhecimento fica um crente formal, todo cheio de formalismos. Então tem que ter graça e conhecimento, uma coisa ligada à outra. Disse o apóstolo Pedro, crescer na graça e no conhecimento. Então a profecia ou as profecias, elas têm essas finalidades. Primeiro, edificar. Segundo, exortar. E terceiro, consolar. Então, é para isso que servem as profecias. O que, na verdade, muitas pessoas não querem compreender é que as profecias elas podem vir de 3 fontes diferentes. Primeiro, as profecias podem vir da carne, eu falo isso nessa minha apostila. Segundo, as profecias podem vir do diabo. E terceiro, as profecias podem vir de Deus. Eu já presenciei profecias da carne e também já presenciei profecias do diabo, pessoas possessas por espíritos malignos, profetizando dentro de igrejas, enganando pessoas, em trabalhos de vigília, de ciclo de oração, no meio pentecostal. O que é que alguns líderes fazem? Eles impedem que haja movimento dentro da igreja, impedem que haja profecia dentro da igreja. Não é para impedir, é para se ensinar. Porque o próprio Paulo, ele descreveu, não extinguais o Espírito, não desprezeis as profecias. As profecias existem, são reais. Deus continua falando através de profecias. É um dos dons, dos 9 dons espirituais, que está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 12, o dom de profecias. Então é bíblico. Também existe como um dom ministerial, Efésios 4 e 11. Deus deu uns para, aí lá está, pastores, apóstolos, evangelistas e profetas. Então ainda tem profeta de Deus na terra, ainda tem profetisas de Deus na terra. Só que em meio àquilo que é de Deus, o diabo gosta de enganar, o diabo gosta de se infiltrar, o diabo gosta de ludibriar, o diabo gosta de enganar. Então ele vai e ele se mete no meio daquilo que é de Deus para ludibriar as pessoas. Tanto ele joga alguma coisa na mente e a pessoa profetiza da carne, como ele pode possuir o corpo de uma pessoa e ela passar a ser usada por um espírito maligno de engano, de mentira, e profetizar o que não é de Deus.
como tem a terceira e última fonte, que é a de Deus. Deus realmente usa, Deus cumpre o que fala. Tem tanta da gente aí sofrendo por falsas profecias, porque esperaram, não aconteceu, não se cumpriu. Profecias que destruíram casamentos, destruíram famílias, destruíram lares. Então, nós devemos acreditar nas profecias que têm base bíblica, que são baseadas na palavra de Deus. Fora isso, devemos não dar crédito a esse tipo de profecia, como foi o caso da profecia da americana, como foi o caso da profecia desses brasileiros, desses áudios que foram enviados aí pelo WhatsApp afora e causando esse terror, muita gente preocupada, amedrontada, porque hoje seriam 3 dias de trevas e tal. Eu confesso que hoje eu acordei e nem lembrei disso, depois foi que eu vim lembrar que seria hoje o dia que haveria 3 dias de trevas sobre a terra, e você escutou aí no áudio, né? Eu só coloquei um pedaço porque é muito extenso, mas eles dizem que era para ter vela branca, que os demônios vinham, era para deixar as portas fechadas, senão os demônios iam entrar e tal, um monte de heresias, nenhum tipo de base na palavra de Deus, e as pessoas dando crédito a esse tipo de coisa. Então o povo de Deus precisa despertar, o povo de Deus precisa ficar alerta, atento. Eu creio num grande avivamento de Deus sobre o Brasil, sobre a nossa nação. Após esta pandemia, eu creio que Deus levantará a nação brasileira, trazendo um grande avivamento, para que nós possamos voltar para a Bíblia Sagrada, para que nós voltemos para o primeiro amor, para que nós possamos voltar a frequentar cultos de doutrina, escola bíblica dominical, círculo de oração, que quase não se vê mais falar, vigílias de verdade, como eram antigamente, que realmente tinha oração, né? Muito diferente das vigílias, de algumas vigílias dos dias atuais. Então que nós possamos voltar ao primeiro amor no nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, eu espero ter contribuído para o seu crescimento, para a edificação da sua vida espiritual, e continue conosco aqui, como eu já pedi no início, eu vou pedir mais uma vez, se inscreva aí no nosso canal, dá um like aí, clica no sininho, compartilha esse vídeo com mais alguém, comenta aí embaixo, dê uma ideia de algum assunto polêmico que você queira que a gente venha tratar aqui no nosso canal à Luz da Bíblia, que a gente vai falar aí a respeito da ideia que você tiver para nós, no nome de Jesus, serão muito bem-vindas, ok? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus.